Olá, aquarianos, como estão? Vamos fazer a leitura para o mês de março de 2020, válida para todos os aquarianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá bom? Quem ainda não assistiu a leitura anual, vou deixar aqui em cima no iCard, aquele izinho com a bolinha, para quem não sabe, tá? Vou deixar a playlist com a leitura para todos os signos para o ano de 2020. Vale a pena dar uma olhada, tá? Então vamos lá. Quem quiser fazer leituras comigo tem todas as informações aqui abaixo na descrição desse vídeo. E vamos lá, Aquário, março de 2020. Essa leitura ela é separada por partes, né? Parte geral, amor, trabalho e dinheiro. Só que no final da leitura eu faço o cruzamento das cartas. E aí nós temos uma outra mensagem, uma quinta mensagem, vamos dizer assim, né? Então vale a pena ficar até o final, tá? Recomendo fortemente. No final de tudo ainda tiro a carta do Jardim dos Anjos, então mais um motivo para permanecer até o final, tá? Outra coisa, assistam essa leitura mais pro final do mês também, porque o entendimento da mensagem ele se altera, tá? Vamos lá, Aquário, março de 2020. Leitura válida para aquarianos de Sol, Lua ou Ascendente. Fundo do baralho, deixando ir. Essa é uma carta que fala de soltar, né? Deixar ir alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser algo material, um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser um tipo de pensamento, um tipo de sentimento. Então, não necessariamente é algo palpável, né? Deixando ir, soltar, tá? Expectativas. Opa, muitas. Aquário, março de 2020, amor, trabalho e dinheiro. Dois de ouros, equilíbrio, tomada de decisões, escolhas, se equilibrar também entre duas situações. Só que aqui, como vem com a carta do deixando ir, né? Pode ser que vocês tenham que fazer uma escolha aqui entre duas opções em alguma situação na sua vida, né? Sempre que a gente faz uma escolha, ao mesmo tempo a gente faz uma renúncia, né? Pode se tratar disso. Vamos lá. Parte geral, a integração, a criatividade, a repressão, o relâmpago e a consciência. Então, o centro da leitura com 10 de paus, que aqui nesse tarô chama-se a repressão, mostra que vocês estão carregando um peso. E esse peso pode ser responsabilidade, pode ser expectativas, excesso de expectativas. Vieram 4 arcanos maiores nessa leitura, né?
a temperança, a imperatriz, a torre e o carro. Só a carta central, que é um arcano menor, que vem falando desse peso, dessa repressão ou desse sentimento de pressão, né? Você sentindo-se pressionados por alguma questão na sua vida. As cartas iniciais são muito positivas, temperança é uma carta de cura, uma carta de transmutação de energias. Nesse tarô, né, fala muito da integração entre os opostos, masculino e feminino, quente e frio, claro e escuro, racional e emocional, razão e intuição, razão coração, né? Junto com a imperatriz, um forte sentimento aqui de autoestima, né? Só que temos aqui uma mudança, né? Não é mudança, não quer dizer que é uma mudança para algo ruim, não, mas aqui vocês tomando consciência, literalmente, a respeito de algo, porque a torre também fala disso, de um momento onde a gente toma consciência a respeito de algo, cai a ficha a respeito de alguma coisa, né? E isso não vejo como sendo algo ruim, não, tá? Só que vocês estão trazendo aqui algum peso. Quando a gente avançar com a leitura, a gente pode entender aqui um pouco melhor, tá? Mas é um momento de mudança. As coisas vinham muito tranquilas aqui, ótimo, não tem problema nenhum, mas tem alguma coisa que precisa mudar nesse momento. Seja o que for, seja pensamento, seja atitude, seja trabalho, seja amor. A consciência aqui pode ser inclusive no sentido de você perceber que você não precisa se reprimir, de você perceber que você está carregando um peso desnecessário, né? Pode ser muito bem isso, tá? Essa torre e essa consciência. Vamos seguir em frente, que né, de repente mais tarde a gente entende melhor essa mensagem. Amor, Cavaleiro de Espadas, 4 de Copas, o Mago, o 8 de Ouros e a Roda da Fortuna. Mais uma carta que fala de mudanças, né? E não quer dizer que tem cartas de mudanças na leitura que é algo ruim, não. Muito pelo contrário, tá? O centro da leitura é o Mago. Temos aqui uma carta de finalização de ciclo, né? O 10 de Paus. A carta da Roda da Fortuna é um 10 e fala de mudanças de ciclos também. E o Mago é um novo começo, uma nova etapa, tá? O próprio Cavaleiro de Espadas, que vem abrindo a leitura aqui, é uma carta, dentre todos os cavaleiros, é o mais transformador, né? É o que tem mais atitude, vamos dizer assim, rápido, transformador, enfim. Existe aqui o 4 de Copas e o 8 de Ouros. Falando de uma espécie de zona de conforto. Engraçado, a leitura tem uns altos e baixos, né? Tem cartas paradas com cartas de muito movimento, né? Abre com a carta do Cavaleiro de Espadas, isso aqui tem a ver com o seu passado, é a primeira carta, mostrando movimentação. Mas logo em seguida, um 4 de Copas, mostrando uma certa insatisfação. Ou uma acomodação, né? Enfim. Depois vem o Mago, mostrando uma nova etapa, um novo começo. Aí vem o 8 de Ouros, né? Que é uma carta mais ligada à rotina. É uma carta de dedicação, é ótima aqui, tá? Rotina, dedicação. Inclusive, isso aqui pode ser relativo a outras áreas da sua vida, como, por exemplo, trabalho e estudos, né? Do tipo assim, ok, tenho minha vida amorosa, mas ao mesmo tempo tenho outras coisas para fazer e me dedicar, né?
Mas trazendo para a vida amorosa pode ser uma dedicação à relação, né? Mas é uma carta mais rotineira, né? E depois, novamente, uma carta de mudança, a roda da fortuna. Então, altos e baixos, um pouco de inconstância, tá? Não são cartas ruins, exceto esse 4 de copas aqui, que é meio... Esse 4 de copas tem várias interpretações, tá? A nível amoroso, ou ele significa alguma insatisfação, ou um receio de fazer uma oferta a alguém, ou alguém fazendo uma oferta a vocês e vocês não aceitando, rechaçando. Pode ser, tá? É uma leitura geral, adapte para a sua situação, mas novos começos e mudanças de ciclo aí. Trabalho, ó, temperança de novo. 8 de copas, que é justamente essa carta. Essas mudanças aqui pode ter a ver com trabalho para alguns. Temperança, 8 de copas, 10 de ouros e rei de paus. Temperança abre a leitura, fala de equilíbrio, fala de cura, fala de manutenção. Só que logo em seguida vem o 8 de copas, né? Ou seja, alguma coisa sendo deixada para trás e você seguindo em frente. O centro da leitura é um 10 de ouros, tá? Então, se vocês deixaram algo para trás, estão indo em outra direção na vida profissional, é algo muito bom, porque o centro da leitura é um 10 de ouros, uma carta de estabilidade, uma carta de abundância. E termina aqui com Rainha de Copas e Rei de Paus, duas energias maduras, de muita intuição, de muito magnetismo, né, no sentido de atrair coisas boas para a própria vida. Isso aqui, né, como eu disse lá no fundo do baralho, para alguns, né, pode ser uma decisão, né, uma escolha que foi feita. Aqui tem apoio também, né, de outras pessoas. Todas as energias aqui são suas, mas eventualmente essas cartas falam, né, os arcanos da corte podem mostrar outras pessoas na nossa vida. A temperança abre a leitura de vocês duas vezes, né? Mostrando que num passado recente vocês passaram. É uma carta muito boa, muito equilibrada, muito de cura, cura emocional, transmutação de energias, paciência, tranquilidade. Então, uma decisão tomada, mas com base nisso, né? No equilíbrio. Não me parece, por exemplo, ser algo aqui precipitado. A sensação que eu tenho é boa, tá? Com essa leitura aqui. Mesmo o 8 de copas tendo essa cara meio tristonhazinha, mas me parece algo muito bom. Especialmente com esse 10 de ouros e esse rei de paus aqui na leitura, tá? Vamos seguir em frente. Dinheiro. O Papa, os enamorados, 10 de espadas,
Rei de espadas, 4 de espadas, centro da leitura, mais uma carta de finalização de ciclo, né? Um 10, um 10, um 10 e um mago, que é uma carta de número 1. Então, finalizações de ciclos e, ao mesmo tempo, já um novo começo, né? 10 de espadas fala de finalizações de situações difíceis e fala também da finalização de uma forma de pensar, né? É espadas, é mente, é pensamentos. Finalização de uma forma de pensar. E a partir do momento que vocês finalizam uma forma de pensar, né, vocês aparecem aqui como Rei de espadas e 4 de espadas. Duas energias do naipe de espadas positivas, né, que mostram serenidade, que mostram vocês sabendo exatamente o que é que vocês querem, né. Aqui a leitura também fala de escolhas, com a carta dos enamorados, com o livre-arbítrio. A carta inicial é a carta do Papa, assim como a temperança é uma carta espiritual também de unidade, proteção, lições que são aprendidas. Confiabilidade, ética, moralidade, tudo que é muito certo e correto é visto aqui na carta do Papa. De toda forma, vocês tomam alguma decisão aqui e finalizam uma etapa de vida, tá? E a partir desse momento tem muita clareza mental e tranquilidade, apesar de todas essas mudanças e cartas de fechamento de ciclo e muita revolução aqui na leitura. Ainda assim, né, a leitura termina com cartas de consciência, energia racional, porém tranquila, em paz. Não vieram, isso tá saindo muito nas leituras que eu já fiz até agora, né? Não vieram cartas de ouros aqui nessa parte da leitura que fala de dinheiro, né? Então fala muito mais de vocês, da sua mudança de atitude com relação à energia do dinheiro, né? A mudança de forma de pensar, mais racionalidade, mais tranquilidade, boas escolhas, tá? Escolhas feitas aqui com equilíbrio, mas com maturidade racional também, baseado no que é certo, no que é correto. E tranquilidade, né? Então não vejo algo ruim, né? Uma finalização de situações difíceis, tranquilidade, tá ok, viu? Vamos cruzar as cartas para a gente entender um pouco melhor a leitura de vocês. Temperança 2 vezes, né? O Papa e o Cavaleiro de Espadas. Então, ao mesmo tempo que tem temperança 2 vezes, falando de equilíbrio, falando de serenidade, falando de cura. Carta do Papa também tem essa questão da serenidade, da sabedoria, da lição, muita questão espiritual aqui também. Mas, ao mesmo tempo, vocês representados aqui como Cavaleiro de Espadas, né? Uma energia bem racional, muito querendo transformação na vida, agindo nesse sentido, mas junto, porque o Cavaleiro de Espadas ele é muito impetuoso, tá? Mas vocês vêm com 3 arcanos maiores aqui que dão uma freada, vamos dizer assim, nesse ímpeto todo do Cavaleiro de Espadas. Então, o que é bom? O que foi bom, né, aqui no passado, tá? Então, vocês com a energia muito mental, talvez até um pouco agressiva, mas espiritualidade aqui te colocando nos eixos. Isso aqui no passado recente, tá? Logo em seguida, a criatividade, o 4 de copas, o 8 de copas e os enamorados. Então, existe aqui alguma situação, uma decisão que vocês tomam de deixar algo para trás, soltar, né? Deixando ir. É o 8 de copas aqui, né?
em nome do amor próprio, né? A carta da Imperatriz fala muito disso. Eu em primeiro lugar, né? Então, se eu não estou satisfeita com algo, eu tomo a decisão de deixar ir, né? De seguir em frente, ou de não aceitar alguma proposta que me é feita e eu não estou muito satisfeita com isso, enfim. Aqui vocês, né, tomam uma atitude de deixar alguém, deixar alguma expectativa, seja o que for, né? Em nome aqui do amor próprio. O centro da leitura, então até já falei um pouco, né? 3 cartas de número 10, 10 de paus, 10 de ouros, 10 de espadas, marcando realmente uma finalização de ciclo na vida de vocês, 10, e ao mesmo tempo um novo começo, uma nova etapa, marcado por um arcano maior que é o mago. O mago fala de poder pessoal, então o ciclo que se fecha, ok, se fecha e no próximo vocês vêm com um poder pessoal maior, né? Assumindo o poder pessoal, assumindo que vocês são os co-criadores da sua vida, né? Não é uma atitude aqui de vitimização, muito pelo contrário, né? Essa carta do mago fala muito que a gente tem, né, a faca e o queijo na mão, por isso ele vem aqui com todos os elementos sobre a mesa, né? Uma taça, né, uma copa, uma moeda de ouro, um bastão, né, paus, e uma espada, um naipe de espadas, todos os naipes, todos os elementos, todas as capacidades para essa nova etapa. É uma carta de ação, é uma carta de comunicação, é uma carta de um novo início, uma nova etapa. Muito positiva, por sinal, tá? A carta central da leitura, ela dá o tom de toda a leitura, mas vamos continuando aqui, né? Temos a torre, o 8 de ouros, a rainha de copas e o rei de espadas. Aqui uma dualidade, né? Rainha de copas é água da água, então ela é pura emoção. Rei de espadas, ar do ar, pura razão, né? Então há aqui essa necessidade de equilibrar, né? Tanto esse lado emocional, extremamente emocional, com o lado extremamente racional, e também o lado feminino e o lado masculino, a receptividade e a ação, né? Então, vocês tomando consciência disso, tá? A torre, o 8 de ouros. A torre fala muito de desconstrução e reconstrução, né? Cair na real quanto ao que é ilusório na nossa vida, e aqui pode ser algo muito interno, como por exemplo, crenças limitantes, tudo aquilo que te limita, questões ligadas ao ego negativo, que te limitam, que te fazem pensar que você é menor, né? Mas na verdade vocês são uma imperatriz, independentemente de serem homens ou mulheres, né? E vocês trabalhando nessa questão. Se dedicando. Grandes mudanças, tá? Aqui a gente viu com esses 3 10, né? Mas as mudanças elas continuam, tá? Elas ainda não acabaram, né? As 2 últimas cartas falam disso, né? Mas isso não é ruim, tá? É muito pelo contrário, é pro seu bem, é pro seu crescimento, né? Então, eu falei que a torre fala muito de desconstrução e reconstrução. O 8 de ouros é a própria reconstrução, né? Olha o trabalhador se dedicando aqui, né? Construindo algo, trabalhando em algo material, ouros, algo concreto, né?
A leitura termina com a consciência, que é a carta do carro no tarot tradicional, por isso que eu falei aqui que as mudanças continuam, e além disso tem a roda da fortuna aqui também, né? Que também é uma carta de mudanças, né? Inclusive no tarot do Osho essa carta chama-se mudança, né? Rei de paus e 4 de espadas. Então, a carta do carro aqui no tarot do Osho tem essa pegada mais espiritual, mostra um véu sendo rasgado, né? Então é esse cair na real, mas é um cair na real muito positivo, tá? Trazendo mudanças, fazendo vocês ficarem tranquilos, porque o rei de paus, vocês terminam aqui como rei de paus, né? O rei de paus é alguém que sabe, assim como a carta do mago, é uma carta de poder pessoal, sabe que está cocriando a própria realidade, então ele é tranquilo, ele sabe, ele não entra em energia de ansiedade, por exemplo, é uma energia muito espiritual. Rei de paus, paus é fogo, né? Fogo é a chama, né? A intuição, a centelha divina. Então é um momento aqui de enxergar um pouco além, né? É essa carta da consciência. Um momento de virada. Aqui, né, olhando essas duas cartas e olhando essas duas cartas, né, numa perspectiva de relacionamento amoroso, né, mostra para quem tem um relacionamento ou está começando, mostra que existe diferenças entre vocês, né, mas isso não é impeditivo, tá? Porque ambos vêm com cartas muito maduras, né, rei e rainha. Mas tem que tomar consciência, inclusive a respeito dessas diferenças, para agir de forma madura e fazer esse relacionamento dar certo. Aqui no caso de relacionamento amoroso, tá? Um trabalho em conjunto. Ok, vocês começam a leitura com uma carta de cura, terminam a leitura com uma carta de cura, né? Por que que eu tô falando isso? O 4 de espadas é a carta que vem depois do 3 de espadas. 3 de espadas é uma carta de feridas emocionais, né? É aquela carta que aparece um coração com 3 espadas fincadas, e o 4 é justamente o momento posterior ao 3 de espadas, né? De colocar os pensamentos em ordem, os sentimentos em ordem. Por isso é também uma carta de cura, tá? Então vocês começam a leitura dessa forma, muita coisa acontecendo, muita mudança acontecendo, seja mudança externa ou interna, ou ambas, né? Essas mudanças continuam, mas vocês continuam aqui na energia da cura, o que é bom, bem positivo, tá? Ok, aquarianos, vamos tirar a carta do Jardim dos Anos. Aquário, março de 2020. Liberdade. No fundo da leitura, movimento. As duas cartas têm até assim, são um pouco parecidas assim com relação às palavras-chave dela, né? Movimento, liberdade, tá? Vamos lá.
liberdade. A cada um de nós pertence o mais belo par de asas que poderia existir. A essas asas chamo liberdade. Você é e sempre será livre, embora eu saiba que algumas vezes talvez você não se sinta assim. No decorrer da vida, vez ou outra, você acaba se esquecendo de suas próprias asas, o que faz com que se sinta aprisionado em um ego pequeno e limitado, incapaz dos voos soltos que só a sua essência é capaz de arriscar. Todos nós, quando nascemos, fomos de algum modo moldados para corresponder ao que era esperado de nós e tivemos as nossas asas cortadas para que não voássemos para longe demais. Mas, como seres divinos que somos, nossas asas sempre voltam a crescer. São elas que nos impulsionam a ir além das fronteiras que o mundo nos impõe. São as nossas asas que nos convidam a arriscar, a acreditar, a confiar. São as nossas asas que nos empurram na direção do novo e nos pedem para acreditar na nossa capacidade de superar limites. São as nossas asas e somente elas que nos dizem o quanto somos livres para voar. Se a liberdade veio convidá-lo para um voo hoje, comemore. Torne-se cego para o que você vê ao seu redor e aprenda a olhar para dentro de si. Torne-se surdo para o que lhe dizem as pessoas e ouça apenas a voz da sua própria alma, que neste exato momento sussurra suavemente em seus ouvidos, incentivando-o a acreditar-se capaz de voar. Esta carta veio lhe trazer a mensagem de que você é poderoso o suficiente para libertar-se de qualquer situação limitadora que esteja vivendo ultimamente. Chegou o momento de descobrir a sua própria força transformadora e mudar o que vem aprisionando você. A liberdade veio hoje lhe dizer que se você vem ensaiando um voo ultimamente, chegou o momento de abrir mão do medo, sacudir as suas asas e arriscar. Este é o seu momento. Liberte-se. É isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura, aquarianos. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e não se esqueçam, assista essa leitura mais uma vez próximo ao fim do mês de março, tá bom? Namastê!